jd1noticias.com. A notícia no seu celular. Tá com 60 anos ou tá chegando perto dos 60, fica comigo que você vai gostar dessa entrevista, hein? Vai mexer muito com você. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Olha só, como é que você tá a sua idade? Você tá com 50, 60, você acha que você está envelhecendo com qualidade? Se você está se preocupando com isso, olha só quem eu trouxe aqui, doutora Maria Fernanda, médica geriatra. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre envelhecimento e eu vou falar uma coisa, não é só para quem está chegando nos 50 e nos 60 anos. Olha, quem está nos 40, eu acho que já dá para começar a ouvir aqui hoje nessa entrevista. Já tem que se preparar, né? Com certeza. Olha só, então eu vou prestar atenção porque eu já estou com 51 e já estou atrasado. Doutora, aproveitando esse gancho que você falou, as pessoas acham que o idoso, vou falar eu como um leigo nessa área, com 60 você já pode tirar a carteirinha de idoso. Só que o que acontece? Hoje já mudou o padrão de idoso. Você olha para um cara de 60, você não vê que ele tem 60. Às vezes ele tenta, mas ele não vê, porque mudou, né? Mas mesmo mudando o estereótipo, a parte interna, como que tá isso? Olha, a gente tem que começar a entender quando realmente a gente tem os marcos do envelhecimento, né? Muita gente acha que só envelheceu quando fez 60 anos, quando chegou nessa década. Porém, o primeiro marco de envelhecimento que nós temos ocorre aos 35 anos. 35? 35 anos. É quando nós chegamos no nosso pico de massa muscular e de saúde óssea, principalmente nas mulheres. Nós chegamos no nosso máximo, lógico que dependendo muito da pessoa, do quanto ela se exercita ou não, porém fisiologicamente nós chegamos no nosso máximo aos 35, depois nós já temos uma perda fisiológica progressiva ano a ano. E isso, para quem está assistindo a gente agora, pode ser evitado ou pode ser retardado? Olha, com certeza, né? Nós temos isso com base na fisiologia, de que aproximadamente nós perdemos 1% da nossa massa muscular por ano depois dos 35 anos. Lógico que dependendo da sua alimentação, da sua ingesta de proteínas e de outros oligoelementos, do quanto você se exercita, o tipo de exercício, tá? Você pode alcançar um pico ainda melhor nas outras décadas, né? E desacelerar ou até ter ganhos dessa perda natural que a gente tem, né? Tanto que eu gosto muito de falar desse pico dos 35 anos, porque músculo é muito importante para quando você chegar nos 60, 70 e 80. E muita gente também, com essa informação, vai começar a pensar até antes dos 35. O que eu posso fazer de diferente para poder chegar no meu pico melhor? E o que eu posso fazer após os 35 anos, nos 40, 50, para tentar equilibrar essa perda e até começar a ter ganhos? Isso é possível, sim, com medidas de um estilo de vida saudável, conhecendo o seu corpo, entendendo como é que funciona esse processo de envelhecimento, né? E se antecipando. Eu acho que é uma das questões fundamentais. É muito interessante essa questão da gente falar, hoje o idoso faz 60 anos e não parece que é um idoso. Eu acho que a gente está tendo muito uma mudança do que a mudança da imagem do envelhecimento, né? Quando a gente fala no idoso, vem imediatamente a memória de algum avô, um bisavô, algum tio que provavelmente envelheceu mal. Né? E isso é uma realidade do nosso país. Ainda envelhecemos muito mal. Então, é essa mudança de percepção do envelhecimento que tem que acontecer. Talvez agora a gente está vendo exemplos de pessoas com envelhecimento bem-sucedido, que antes a gente não conseguia ver. O brasileiro hoje ganhou anos de vida, a gente chegou a 76 anos de média, né, de expectativa de vida, mas a gente ainda envelhece muito mal. Dentro desse aumento da expectativa de vida, cerca ali de 10 até 15 anos do brasileiro ainda é com uma qualidade de vida muito ruim, né? Com dependência, com as síndromes geriátricas, que são as quedas, incontinências, demência. Então, nós precisamos
mudar um pouco o que a gente acha que é o envelhecimento. A gente tem que pensar num envelhecimento mais natural, mais fisiológico, que não está atrelado à dependência, à falta de autonomia, né? E à doença. Envelhecer não é adoecer. Olha só o que me remeteu aqui. Você estava falando e eu estava lembrando da parte bíblica. Eu gosto de ler a Bíblia. E aí, quando a gente pega lá para trás, tinha pessoas que morriam com 130 anos. Mas aí eu fico pensando, nessa época, andava-se a pé, não tinha carro, a alimentação era diferente. Zero ultraprocessado, né? Não existia, gordura né? boa. Se a gente pegar lá para trás, não precisa ir muito mais da geração após Abraão, você pode ver que eles viviam muito mais. Aí eu fico pensando, mas por que Deus fez? Não, mas agora você falando, a gente remete a isso. A gente fala, poxa, lá não tinha carro, todo mundo caminhava, andava a pé. Jesus mesmo andou quantas jornadas a pé? Uhum. Quantos anos, né? E a alimentação dessas pessoas? Não tinha, o que você falou, não tinha nada de processado. Primeiro, não tinha nem geladeira. Exatamente. Não é verdade? Aquela alimentação que você tirava da natureza, não tinha como conservar, você já consumia imediatamente, né? O based planted, que a gente fala hoje, né? E com certeza tinha um estilo de vida que favorecia... Não era sedentário. Né, a pessoa viver mais. Né? Mas nós tivemos ganhos maravilhosos com o passar do ano, né? Acho que a grande expectativa de vida da população mundial, ela aumentou principalmente por questões do cuidado, lógico, ali com a alimentação, talvez com exercício, a ideia de que isso é necessário, mas também pela vacinação, né, exames preventivos, antibióticos, né, que a gente conseguiu ganhar aí muitos mais anos de vida. Porém, nós ganhamos as doenças crônicas, né? Sim, dos estilos de vida, né? Exatamente, que está muito atrelado ao estilo de vida aí, moderno, que está longe do ideal, né? Nós vemos aí que a grande parte da população é sedentária, grande parte da população é obesa, consome uma alta quantidade de alimentos ultraprocessados, vive uma rotina totalmente desequilibrada, com falta de rotina para acordar, falta de rotina para dormir. A gente sabe hoje que o sono, ele é algo para reparar o organismo, não só fisicamente, mas cognitivamente. Isso está relacionado muito a, por exemplo, a demências como Alzheimer. E cuidar também do ritmo das coisas, como é que você leva a vida, cuidar da saúde mental. Então, hoje, o nosso estilo de vida, ele tende a você, talvez, te leve a doenças crônicas, né? E quando eu, como geriatra, eu dificilmente curo alguma coisa. Né? Hoje eu lido basicamente com doenças crônicas, progressivas. Então, quando eu começo a olhar o que eu posso fazer de diferente para o meu paciente, né? Já que eu lido com doenças crônicas, é lógico, a gente tem que fazer todo o cuidado desse paciente, mas cada vez mais, hoje, eu dedico um tempo para falar para pessoas cada vez mais jovens sobre planejamento de envelhecimento. Porque quando a gente vê na literatura, cerca de 80% das doenças crônicas são por causas evitáveis. 80%. 80%. É muita coisa. Evitáveis. E evitáveis, em grande parte, por você. Pelo indivíduo. A partir do momento que ele entende quais são esses fatores de risco, como evitá-los, né? E entender que ele é protagonista da saúde dele. Ele não tem que ir, talvez, num profissional de saúde e falar, resolva o meu problema. O problema tem que ser resolvido em conjunto, né? Porque tem que sair da zona de conforto. Tem. E tem que rever o que você está fazendo de errado. Dá uma dica, doutora. Para quem está assistindo agora, quem está olhando, olhar para a câmera aqui, o que essa pessoa pode falar? Ó, peraí, eu estou precisando, eu tenho que abrir o olho. Não só quem tem 60, 70, mas quem já está com 45, já está começando a cometer esses erros. Exatamente. Assim, hoje, para a gente falar em envelhecimento bem-sucedido, tem que envolver movimento. E o movimento
tem que incluir exercícios que mantenham ou promovam o desenvolvimento muscular. Hoje a gente sabe que o músculo está diretamente ligado até a nossa memória. Então, movimento inteligente, quando eu falo que movimento inteligente, porque tem que englobar tanto o aeróbico quanto o resistido. Consciência nas escolhas alimentares. Prestar atenção no que você está comendo. Se você come fora, não consegue cozinhar, prestar atenção. Eu acho que hoje a gente tem que, como eu falei, ser protagonista da nossa saúde. Então, pensar no movimento, planejar a sua alimentação e prestar atenção no que você está consumindo e cuidar da sua saúde mental, manejo de estresse e principalmente como você descansa no sono. Eu acho que são os grandes pilares. E quando a gente pensa nos outros mais complementares, se você quer envelhecer bem, também veja quem está ao seu redor. Quem são suas conexões, quem você traz para sua casa, com quem você trabalha, com quem você tem vínculos, porque isso também é comprovado que pode trazer bons hábitos ou os hábitos bem ruins. Então, as conexões e com quem você está é muito importante. Eu acho que são questões amplas que abrem para várias discussões, mas a gente tem que entender que hoje o envelhecimento ele não depende de um único caminho. Ele depende de várias intervenções que não precisam ser perfeitas, mas elas têm que estar presentes no plano de cuidado da pessoa idosa. Tem que ter a mudança, né? Mudança dos hábitos. E o cérebro tem uma mania de querer ficar na zona de conforto, né? Sim. Mínimo de esforço que consiga o resultado que eu quero, né? Então, aí a gente acaba caindo em grandes ciladas, né? Em medicamentos que te promete um benefício, mas te dá um monte de efeito colateral. A gente acaba indo para um exercício, uma máquina que faz o exercício que você que tem que fazer. Verdade. Né? Eu quero dormir a qualquer custo, eu vou apagar com uma medicação que te ceda e no outro dia te compromete. Então, a gente tem que tentar evitar encurtar essa jornada, porque você envelhecer bem ou você ter um envelhecimento bem sucedido hoje, ele depende de um caminho, depende de um planejamento, e isso tem que começar o quanto antes. Mas eu ainda reforço que nunca é tarde para a gente poder transformar o que a gente faz hoje em bons hábitos. Não tem idade. Meu pai, por exemplo, e a minha mãe, meu pai começou a fazer musculação esse ano. Pai de geriatra. Quantos anos ele tem? 74. Mas você tá fazendo, graças a Deus, né? Exatamente. 74 anos e começou a fazer musculação agora. Perfeito. Poderia ter começado antes, talvez ele tivesse uma reserva maior? Sim, mas ele começou aos 74. Vai mudar os 75 anos dele, vai mudar os 80, vai mudar os 90, até quando ele estiver no caminho dele. E a minha mãe também já faz musculação, já desde próximo dos 60, e já tá aí com 70, assim, super bem também, traçando esse caminho. Então, nunca é tarde pra gente mudar, ou melhorar, ou tentar entender o que vai trazer uma doença que todo mundo quer evitar. Hoje, no consultório, um dos maiores medos que a gente tem é o Alzheimer, ficar dependente. Então, esse é um dos caminhos. Olha só, tá bacana, não tá? Deixa eu te falar uma coisa. Pega esse vídeo agora, salva, compartilha. Salva porque você pode precisar e você vai escutar isso aqui de novo. E compartilha porque você pode ajudar alguém. Mas, ó, continua comigo. Agora você vai no link da bio, porque agora a gente vai continuar lá no YouTube. E a gente vai falar agora sobre Alzheimer. Não deixe de continuar, porque eu acho que isso pode fazer diferença na sua vida. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Voltando aqui, falando sobre uma coisa que aterroriza muitas pessoas. E eu vejo que é do estilo de vida que as pessoas estão levando hoje, é um dos grandes males que atinge a nossa população, que é o Alzheimer. Doutora,
eu queria que você falasse como se pode evitar, mas explicar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que o Alzheimer afeta toda a família, né? Porque o problema, a pessoa que tem Alzheimer, ela está alienada, no meu modo de ver, né? Fora do contexto. Mas a família, acho que fica meio perturbada, né? Porque repete 10 vezes a mesma coisa, esquece. Eu acho que mexe muito com a família. E por isso que eu acho que é interessante todo mundo curtir, compartilhar e guardar esse pedaço. Tudo é importante, mas esse agora, porque isso pode acontecer com alguém da sua casa e você não está preparado, né? Com certeza. A demência por doença de Alzheimer é uma doença, né, neurológica degenerativa, que o principal fator de risco é a idade. Nós envelhecermos hoje, como a gente comentou no outro bloco, hoje o envelhecimento não planejado ou envelhecimento não muito bem sucedido deixa o paciente vulnerável a doenças crônicas. E a doença de Alzheimer é responsável por 60%, né, das demências, é a mais comum que nós temos. Ela é multifatorial, tá? Quando a gente vê a lista de fatores de risco dela, grande parte é evitável. Então, tirando a idade, que todo mundo quer envelhecer, sexo feminino, que tem uma predisposição maior, um risco maior, e traumas crânioencefálicos, que nem aqueles atletas, boxeadores, que também aumentam o risco, jogadores de futebol, o restante é todo evitável. A gente está falando de obesidade, diabetes, hipertensão, tabagismo como fator de risco, né? Transtornos de humor não tratados adequadamente, depressão, ansiedade também é um fator de risco importante, se não tratado ou diagnosticado ou com com quadro crônico, né? Então, quando a gente pensa grande parte dos fatores de risco, se a gente tivesse um estilo de vida diferente, talvez nós evitássemos ou diminuíssemos muito o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença que uma proteína, né, acaba depositando no cérebro e alguns neurônios vão morrendo. E numa área muito específica do cérebro que é responsável pela memória recente. Então, por isso, aquela lembrança que a gente tem da pessoa com Alzheimer, do repetitivo, fala as mesmas coisas o tempo todo, não lembra o nome das pessoas, chega num ponto que não reconhece nem os familiares, se perde dentro de casa, se perde na rua, começa a bater carro, porque a primeira região que é acometida é da memória recente. Então é para guardar um número de telefone, aquela memória de trabalho, né? E com certeza afeta toda a família. Porque no meu consultório tem pelo menos sempre 3 cadeiras, porque eu acabo atendendo muitas demências. Então, sempre vem o paciente, ele não pode vir sozinho, porque o paciente nem sempre tem insight da queixa. E é interessante essa questão do insight, porque eu costumo falar assim para os meus pacientes. Quando o paciente chega se queixando da memória, é melhor do que quando chega um acompanhante queixando da memória e o paciente não me fala nada. E tem reversão isso? Nesse caso, ele chegando queixado da memória? Sim. Por isso que, assim, é de extrema importância. Tem qualquer queixa de memória. Isso é muito importante também para quem está assistindo. Qualquer queixa de memória tem que ser investigada, justamente por esse motivo. Que existem causas de perda de memória que são reversíveis. Depressão pode mimetizar uma demência. Quem chega que não está conseguindo guardar informação, mas na verdade é uma pessoa que está deprimida e desatenta. Isso a gente consegue perceber numa avaliação mais completa. Deficiências, por exemplo, de vitamina B12 e ácido fólico também ficam com um quadro muito semelhante de Alzheimer. A gente repõe e a gente tem uma mudança fantástica. Problemas de tireoide também. Algumas doenças também sexualmente transmissíveis, né? Como sífilis, HIV, que são tratáveis, também podem reverter o quadro. E também distúrbios de sono, né? O paciente que tem uma apneia do sono muito importante,
devido a várias apneias e hipóxia. O paciente, no outro dia, ele, como dorme muito mal, ele pode ter comprometimento de memória. Aí não tem reorganização cerebral, né? Eu já tive pacientes que saíram de uma avaliação, eu uso muito o Mini-Mental como ferramenta para rastrear a perda de memória, que são vários testes, e ela estava com um Mini-Mental de 10, de 30, que é o máximo, de 10, depois que a gente corrigiu a questão do sono, normalizou. Sabe, aquele paciente que não conseguia ficar acordado de dia, dormia sentado, né? Então, é muito importante a gente avaliar qualquer queixa de memória, porque existem, sim, causas reversíveis. Mas existem também as doenças degenerativas, como o Alzheimer, que o quanto antes nós fizermos o diagnóstico, mais chances da gente começar os tratamentos que hoje a gente tem recomendados, e a gente consegue, através de um apoio familiar, apoio de equipe multidisciplinar, oferecer uma qualidade de vida e que o paciente tenha uma evolução lentamente progressiva, né? Que a gente fala hoje que um paciente com Alzheimer, ele pode ter hoje mais de 20 anos de sobrevida desde um diagnóstico, sendo que feito precocemente e acompanhado adequadamente. Não é uma sentença. É como se o tratamento é como se fosse um freio. Ele vai freando o Alzheimer? Ele não freia, tá? Até é interessante você comentar, recebi muita mensagem na rede social, ligação de paciente, porque a Anvisa aprovou um tratamento para a doença de Alzheimer, né, agora no dia 8 de janeiro, com Leqembi, que é um anticorpo monoclonal, foi autorizado pela Anvisa por causa de um estudo que saiu, e ele é a primeira medicação validada que vai direto naquela proteína que eu falei que deposita no cérebro. Ela dilui a proteína. Né? Esse é um dos tratamentos que tem a ideia de retardar a doença, ou até reverter. As que a gente tem hoje, elas só fazem com que ela evolua um pouco mais devagar, mas elas não impedem progressão. Esse anticorpo que saiu agora é uma das primeiras conquistas diante de tratamentos que podem tentar reverter ou retardar a doença. E eu queria aproveitar até para falar aqui hoje que não é uma medicação que ainda é acessível, ela não está recomendada para todo o perfil de paciente, é só para paciente extremamente no início do tratamento e que tenham exames que comprovem que ele tem aquela proteína no cérebro, e são exames que hoje, infelizmente, não são disponíveis para qualquer um e ainda são invasivos, né, como a coleta do líquor, por exemplo. Então, ainda não é para um público geral. Ele é para um público muito específico de pesquisa, estamos começando aí, é promissor, mas ainda está começando. Está evoluindo, né? Doutora, eu conheci você por conta das redes sociais e comecei a acompanhar e admirar o seu trabalho, por isso até o convite de Obrigada. Hoje. E a gente está chegando na parte final do programa, mas eu gostaria um pouco de falar vou te pegar de surpresa, porque eu vi que você tem um projeto 100 mais e eu achei muito interessante, porque esse projeto eu acho que pode ajudar muita gente, porque eu confesso, eu já fiquei preocupado, porque eu já estou com 51, já fiquei preocupado. Não fique, porque eu quero envelhecer com saúde, né? E eu acho que isso que é o intuito do programa também, a gente trazer novidades, coisas que às vezes, ali por conta que eu falei, a internet você só tá passando, e você às vezes não para e não presta atenção, porque é tudo rápido, né? Coisa de 3, 4 segundos você tá rolando a tela, né? E eu acho que aí você se perde em perder um bom conteúdo. Essa questão do projeto do 100 mais, até uma coisa que eu quero pedir autorização, da gente colocar as redes sociais aqui claro, para as pessoas que estiver assistindo e chamar a atenção para procurar, né? Ou até mesmo os colegas médicos poder indicar, porque a gente é assistido muito pelos profissionais da área da saúde, então vai olhar e falar, peraí, eu estou precisando escutar isso aí para indicar o meu paciente, porque é uma coisa específica. Como funciona, o que é esse projeto do 100 mais que eu estava vendo lá? Então, esse projeto, ele na verdade é uma startup, né, que junta saúde e tecnologia. O que me motivou a fazer parte desse projeto, sou eu e mais 2 sócias, e é que, sabe durante a consulta, hoje a minha consulta dura mais ou menos 1 hora a 1 hora e meia,
chega no final da consulta que você quer falar um monte de coisa pro paciente que a gente sabe que é importante, que é isso que a gente conversou hoje sobre o estilo de vida. Porque a gente falou de doença, falou de remédio, falou de tudo, falou da história. Aí chega no final que você precisava se dedicar a falar sobre o exercício, sobre o sono, e às vezes não dá tempo, né? Pro profissional de saúde que às vezes tá correndo. Então até pra gente tentar colocar em algum lugar essas informações que às vezes não dá tempo de colocar na consulta e que são extremamente fundamentais se a gente quer envelhecer bem, que são abordar os pilares da medicina do estilo de vida, né? Que é movimento, dieta, sono, hábitos, saúde mental e conexões. E então esse projeto, ele tem como base educação, então é levantar conteúdo de saúde, objetivo, rápido, prático, e ele vai chegar no indivíduo, nas pessoas, através de uma inteligência artificial que chama LIA, que vem de Longevity IA, e que também é o nome da minha mãe. Então, pela LIA e pelo WhatsApp, essas pessoas vão receber insights durante o dia de medidas práticas e objetivas e simples para mudar o seu dia a dia. Por exemplo, a pessoa coloca o nome, a idade e o peso dela. A LIA vai mandar quanto que ela tem que tomar de água no dia. Tomar água. Gente, se você soubesse a dificuldade que é bater meta de água, vamos aproveitar e tomar água. Bater meta de água. Metade das queixas de cãibra, fadiga, desatenção, grande parte é desidratação. Então, ou você tem que se movimentar 30 minutos hoje, vamos lá. Então, assim, vai ser uma ferramenta de IA que a gente está treinando, a equipe toda está treinando para ela ser como se fosse um acompanhante de saúde das pessoas. Então, primeiramente, a gente vai para o B2B, que é levar isso para empresas, porque a gente vê hoje que a qualidade de vida dos funcionários hoje é muito ruim. Então, o primeiro passo vai ser levar essa ferramenta para empresas e dar um diagnóstico para empresas e colocar medidas de saúde e prevenção dentro das empresas. E no segundo momento, isso aí vai para o consumidor final, logo vai estar disponível para todo mundo poder ter essa pessoa ali colocando informações de qualidade. Olha, vamos pensar no seu sono, vamos planejar uma higiene de sono, trazer informações simples, né? E de uma forma fácil. Hoje, que é o WhatsApp, que acho que todo mundo tem, não é todo mundo que tem um smartwatch, não é todo mundo que tem um anel, não é todo mundo que consegue pagar um aplicativo. Então, a ideia é a gente ter isso pelo WhatsApp para a gente poder passar o máximo de informações para o máximo de pessoas e o quanto antes. Essa é a ideia. Isso vai tutoriar a pessoa, então? Isso, acompanhar a pessoa, e aí depois a gente vai ter projetos, vão ter eventos, vai ter palestras, talk shows, que aí vai puxando, a gente identificando as dores das pessoas, a gente tem todo um planejamento de eventos aí, mas com intuito sempre educacional, né, e tentar levar mudanças do estilo de vida para quem quer envelhecer bem, e até o projeto se chama 100 mais, não é só para chegar aos 100 anos mais bem, né, mas assim, sem mais desculpa, sem mais medicação, sem mais informação sem qualidade. É para você começar a ter um despertar para prestar atenção em você. Olha, achei interessante, porque eu confesso que eu não sabia que ia ser dessa maneira. E o que eu acho em cima de tudo que você falou? Porque, assim, o seu tratamento não envolve só te dar um remédio para o paciente, não. Você mudar a cabeça da pessoa e da família para o estilo de vida ser renovado. E isso acaba sendo aulas, né? Aulas que você vai ter. Por isso que você não tem tempo, que você tem que dar aula para o paciente. É uma educação contínua. E o paciente esquece, muitas vezes ele esquece porque ele tem o boleto para pagar, ele tem um filho, um negócio, outro, e esquece. E de repente esse aplicativo que você está fazendo vai ser um acompanhante ali da pessoa o tempo inteiro. Opa, peraí, né? Vou me alertar para envelhecer com mais saúde. Nossa, sem brincadeira, muito bom. E assim, a gente vai colocar conteúdo, que eu acho que é muito importante, vai ter que ser uma coisa muito
acessível, tem que ser Sim. fácil, né? Como você Intuitiva, mesmo né? falou, não pode ser muito longo. A gente também tem que entender o que o público precisa, senão a gente não alcança. O que a gente quer a pessoa se conscientizar do que realmente muda a sua saúde, que vai fazer diferença ali nas próximas décadas de vida. Doutora, eu quero demais agradecer. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. É sempre bom trazer conteúdos dessa magnitude para o programa, para o jornal, porque é o tipo de entrevista que abrange a todos. Porque uma coisa é certa, né? Você nasce, vive e morre. Então, esse intervalo aí é você que escolhe como que você vai viver, né? Exatamente. Você escolhe como que você vai levar a vida. E eu acho que essa entrevista aqui chamou muita atenção para isso. Como você quer viver? Você passou muita coisa, até duas coisas que vamos colocar aqui as redes sociais, mas eu vou te já lançar a mão de um convite. Na hora que tiver pronto, já funcionando, a gente demonstrar aqui. Com certeza, com certeza. E a gente, de repente, pegar até uma pessoa modelo aqui, colocando e a IA fazendo, porque eu acho que isso é um conteúdo muito relevante e que pode, lá na frente, pensa assim, em larga escala, isso aí tem que, eu vou brincar aqui, tem que puxar que tem que. O que pode diminuir o Alzheimer nas pessoas, um exemplo. Com certeza, se a gente conseguir até ter as métricas, a gente vai chegar, se a gente conseguir colocar hábitos saudáveis, a gente vai prevenir muitas doenças crônicas e por que não o Alzheimer. Inclusive, uma das minhas sócias é a Carol Pfeiffer do Shark Tank. Você tá brincando, sério? Olha exatamente. Só. Então, ela que tá investindo na startup, Olha na só. ideia. Então, tem tudo para dar certo. Não, e tá na Bíblia, né? Salvar uma vida, uma alma, já ganha o mundo, né? Quero te agradecer, colocar à disposição e agradecer você que assistiu, curte, compartilha. E eu quero que você mande uma mensagem de final para as pessoas e colocar à disposição. Sempre que você precisar, a gente vai estar aqui. Então, mas muito obrigada mesmo pelo convite. É uma das minhas missões de vida, é falar sobre saúde, aonde eu vou. Então, pode me convidar sempre que eu venho. Eu gosto de falar mesmo sobre saúde. E, assim, a mensagem, eu acho que vamos falar mais sobre saúde, sobre envelhecimento, né? Desmistificar que envelhecer é algo ruim. Existe uma beleza em todas as fases da vida e na maturidade. Eu vejo diariamente assim, exemplos maravilhosos de pessoas que se superam, principalmente depois de 60 a mais. Mas se apoderar, entender que você é protagonista da sua história, que você é protagonista da sua saúde e o que você faz vai ser responsável, né, sobre como você vai envelhecer, eu acho que é a mensagem que eu queria deixar hoje. Nós médicas, eu como médica geriatra, nós somos condutores, orientadores, que chegamos até a metade do caminho, a outra metade é com você. Obrigado, viu? Sem mais, hein? Eu acho que vale a pena, hein? Guarda esse vídeo aqui que pode salvar a sua vida no futuro. Obrigado, até semana que vem. Obrigada.